o Sidney Sampaio deve ficar na segunda posição. Conta também com o grosso ali da torcida que não gosta do Sacha. Por quê? Porque existe essa torcida, né? Tem pessoas que não gostam do Sacha, tem um público ali do Zelov, né? Então, o Sidney deve ficar realmente com a segunda colocação. Isso é muito bom para ele, porque tem prêmio em dinheiro, eu acredito, né? Eu não tenho a informação precisa aqui, mas nas últimas fazendas, quem ficou em segundo ali ganhou um carrinho, ganhou 150 mil, né? Ganhou uma coisinha ali, diferentemente do terceiro e quarto colocados. Esses não ganham absolutamente nada. Claro que ganharam aí a exposição, tempo de tela, o Yuri é número 1 do Privacy, tá ganhando dinheiro lá, botando a mangueira do bombeirão para jogo. Então, terão seus benefícios, obviamente. Mas, grana de fato da Fazenda é só Sacha Bali e só o Sidney Sampaio, se confirmar aí que ele vai ficar na segunda posição. Só que o Sidney não jogou a toalha, né? Diferentemente do Yuri, que sabe já que o Sacha é o campeão, né? E trabalhou até um pouquinho para que isso acontecesse, o Sidney tenta uma última cartada. Qual que é a última cartada do Sidney? Falar mal do Sacha pelas costas. Mesmo que eles já tivessem zerado a situação, mesmo que eles já tivessem dado um abraço, né? O Sacha falou, acabou aqui, né? Seja feliz, que a gente se encontra, que a gente se encontre numa próxima novela, que a gente possa ter aí muitos trabalhos pela frente, né? Mas aí o Sidney, numa tentativa desesperada de ainda assim beliscar esse prêmio, ele começa a queimar o Sacha para o público. Só que o público tá mais que consolidado, o público tá fechadão com o Sacha, né? Então vocês veem aí como o Sidney é falso, né? O Sidney planta uma coisa ali no abraço com o Sacha, dá um sorrisinho, aperta a mão e por trás continua destilando veneno, continua perseguindo o cara, né? Vou dizer que o Sidney tá errado? Não, por quê? Porque é uma tentativa desesperada, né? Você tá às vésperas de uma final, tá valendo 2 milhões, já era, todo mundo sabe que o Sacha tem uma torcida fortíssima, já voltou aí de 7, 8 roças, é válido você tentar aí, na loucura, né, uma tática kamikaze, qualquer coisa que seja, né? E o Yuri, não, o Yuri não, o Sidney Sampaio tentou e jogou aí a narrativa no ar que o Sacha sempre provocou, por isso que ele recebia tantos ataques e tantos xingamentos. Tem esse vídeo, Gabi? Vamos colocar esse vídeo, né, pra gente matar e colocar aí exatamente o que ele quis dizer com essas falas de ontem. Lilian Pierre, Sidney não foi vitimista. O Sacha também não foi vitimista. O Sacha foi vítima, né? Existe aí o vitimista de reality, que é um cara que planta situações, o público compra uma narrativa e, na verdade, ele nunca foi vítima. Quer um exemplo? O Davi. Né? O Davi é um cara que nunca foi vítima. Claro que tiveram situações ali que realmente não foram legais, quando ele foi isolado da casa, né, quando ele foi vítima de racismo. Esses pontos a gente tem que colocar aqui. O Sacha não. O Sacha realmente foi acusado de coisas que ele não fez, né? Jogaram crimes nas costas do Sacha. Essa aqui é a bem da verdade. Falas capacitistas, homofobia, racismo, xenofobia, preconceito de tudo quanto é lado tentaram atrelar nas costas do Sacha, inclusive agressão de mulheres, que acho que foi o ato mais grave que fizeram com ele ao longo da trajetória dele dentro do jogo, né? Até quando ele passava na casa, todo mundo aplaudia. Então, por essas e outras razões, o Sacha tem que ser o campeão. Ele não é vítima, ele não é vitimista, ele é vítima. Ele pode até fazer um discurso ali cansativo, repetir tudo o que aconteceu, né, ser prolixo, e é claro que enche o saco quando você está assistindo, ele volta lá no capítulo 1 e relembra todas as maldades que fizeram com ele. Né? Quem está assistindo fala, poxa vida, muda o disco, coisa chata, né? Mas é verdade, ele nunca trabalhou com mentira, né? Diferentemente aí dos outros peões que esvaziaram pautas, mentiram pra caramba, acusaram sem provas e acusaram sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Por isso que o Sacha hoje deve muito esse prêmio a boa parte do elenco aí que é burro pra caramba, né? O elenco burro dessa Fazenda 16. Né, o cara volta de roça, os caras atacam ele de novo. O cara volta a segunda vez, taca a segunda, taca a terceira, taca a décima. Né? A roça sempre foi resposta do público. Ó, vocês estão indo pelo caminho errado. Mas para esses peões, a roça não avisou absolutamente nada. Né? O público pode martelar, 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 que ali o pessoal tem o cérebro do tamanho de uma ervilha. Né? O pessoal não consegue raciocinar. Opa! Posso detestar o Sacha, mas se o público tá dizendo que ele vai voltar,
Não é melhor eu mudar um pouquinho a estratégia e jogar o Sasha para a roça daqui umas 8 roças? Aí, quem sabe, ele já tenha mudado a percepção que o público tem dele? Poxa vida, não teve um cérebro pensante ali, uma cabeça um pouco menos vazia que chegou à conclusão que não era para deixar o Sasha sobrar no Resta 1, que não era para apontar o Sasha em dinâmica de apontamento, que não era para votar no Sasha com o chapéu do fazendeiro, pelo menos por umas 3, 4 semanas para dar um respiro, né, na narrativa dele. Não, vamos tacar, vamos tacar, vamos tacar. Isso é tão básico, isso é tão primário, né? A burrice me espanta, né? Vamos ser sinceros aqui, eu falo em tom de respeito, né? Os participantes são queridos, todos foram muito educados comigo, mas eles são muito burros. Essa que é a verdade, né? O público deu a resposta nua, né? O público deu uma resposta nua e crua. Queremos o Sasha no jogo. E eles querendo insistir em colocar o Sasha. Ai, você falou isso, queria bater na Babi. Tudo que o Sasha fazia, eles aumentavam. Então o Sasha vai ser campeão e vai ser uma bela resposta, né, para que nós não tenhamos mais lacradores seletivos nas próximas edições. Acho que essa é a grande mensagem, o grande legado aí da vitória do ator Sasha Bali. Vamos ver o Sidney tentando queimar o Sasha. Vai lá. Nossa, Larissa, ele tinha falado pra Larissa que ele ia salvar ela, que ele ia dar imunidade pra ela? Porque eu Não. ouvi ele falando isso na varanda ali. Não. Eu achei que tinha ouvido isso. Não. Ele falou pra ela que o seguinte, se tivesse uma imunidade, ele ia se salvar. Entendi. Se tivesse 2 imunidades, ele ia salvar ele e ela. Entendi. Se tivesse uma imunidade, ele ia primeiro se salvar. E ela ficou daquele jeito então, mas não Então, entendi. ele falou assim, ele falou bem assim pra ela. Ele falou, mano, se tivesse uma imunidade, uma só imunidade, eu tenho que me salvar, Larissa. Eu não posso pegar uma imunidade e te dar. Porque aqui a gente tá num jogo que... Ah, isso é o óbvio. É. Isso aí qualquer pessoa faria. Eu tinha Isso. entendido que ele tinha prometido pra ela que mesmo se fosse uma só, prometeu não, ele pô. daria pra ela. Prometeu não, até porque ela falou pra mim que ele não tinha prometido, entendeu? Ah, então doideira. Ele não prometeu pra ela, pô. Ele falou que ia, se ele tivesse uma imunidade, ele ia ter que se salvar, porque ele tá no início do jogo. Seria normal. Ele não sabe como é que vai ser as coisas, entendeu? Mas a questão que me incomodava no Sasha é que ele não assumia nada que ele tava fazendo, nada. Ele falava que ele não fazia nada. Eu falei, mano, não tem como você não fazer nada, brother. Você não tem como estar num reality, você é uma pessoa, você é um ser humano. Você não tem como não errar, brother. Desculpa. Isso não existe. Não existe você não errar. Existe uma pessoa perfeita, Yuri? Não. Que não erra? Pelo menos pra mim, ele nunca assumiu nada de errado. Até agora o nosso 0 a 0 foi, ó, só vou zerar. Mas não foi, eu errei aqui, eu errei ali. Ele nunca falou isso. Ele não erra. É que eu passei por cima de veramente quero seguir daqui mais leve, quero ir embora. Mas ele nunca teve isso aqui dentro. Mas aí hoje em dia eu entendo que é o jogo dele. Só que ela falou que aquela saída de roça foi uma resposta do público que o grupão estava errado. Que tinha muitas pessoas legais no grupão, só que estava errado as atitudes do grupão. Ela contou pra gente na festa. Né? Falou que foi uma resposta. E aí ela saiu. E aí as plaquinhas pro Sasha, por causa de uma coisa que ele falou ali e tal, que eles colocam. E aí todo mundo foi contra ele. Até as amigas dele. As amigas deles não quiseram ouvir ele. Mas então toda aquela virada do grupão aí de vocês contra o Sasha foi só por causa da Larissa? Até então não teve problema nenhum com as meninas. Elas compraram um barulho da Larissa e... Compraram o barulho da Larissa, mano. Que doido. Compraram o barulho da Larissa. E aí ele ficou desnorteado, mano. Que ele falou assim, o que eu fiz? De todo mundo estar revoltado contra ti, eu sofri isso. Eu sofri isso num apontamento, em vários apontamentos, mas o principal meu foi quando eu tava com o Albert, falando com o Albert, que o Albert falava alguma coisa comigo, eu falava com o Albert, começou uma gritaria no palanque ali. Teve um último do Albert aí que começou uma gritaria, uma loucura. Foi aquela que falou que o Gui tinha colocado a mão pro Fernando pisar. Que o Juninho aquele falou. apontamento foi uma doideira. Então... Mas quem começou foi o Sasha. Eu tava lá, eu falei, primeira vez, você tá começando. Eu tava do lado dele, eu falei, você tá se prometendo. Ele falou por quê? Porque eram muitas mentiras que rolavam. Mas não tinha ninguém falado entendeu? Nada. As pessoas estavam falando, ele interrompia, mas enfim. O problema é que rolava muitas mentiras contra a gente, Sidney. Mas era aí, horrível, Yuri, cara. mas é uma questão que eu tô falando. Entendeu? E a gente se defendia muito porque a gente era 4 só. Não, mas era uma pessoa só falando, Yuri. Sim, eu vou ter que discordar de você, eu acho que isso é um desrespeito. Eu acho que... Se alguém estiver me ouvindo em algum lugar,
Edgar, por favor, bota aí, me ajuda a dar esse exemplo diferente, esse exemplo positivo. Vamos mudar a história, gente, vamos mudar essa história, vamos virar esse jogo. Vamos mostrar aí pras pessoas como as coisas aconteceram de verdade. Vamos mostrar que sempre foi isso. Sempre foi provocar, fugir, negar. Pra todo mundo ficar falando dele. Pra aparecer de uma forma negativa. Sempre foi sobre isso. O tempo todo foi sobre isso. Isso é justo? Essa pessoa levar o prêmio?